Olá, esse é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Essa é uma iniciativa a fim de oferecer uma ferramenta de edificação, não só para os nossos membros, mas para todos aqueles que quiserem nos acompanhar. Todos os dias nós lançaremos vídeos onde nós faremos pequenas reflexões da Palavra de Deus e dedicaremos esse tempo, então, para facilitar a sua vida e te ajudar a manter essa disciplina devocional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o texto de Esdras, capítulo 8, versículo 21, falando sobre a importância da oração. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. A oração é muito importante na vida do crente. Por vezes nós negligenciamos o nosso tempo de oração. A gente sai decidindo um monte de coisas sem consultar, sem falar com Deus. E falar com Deus é um privilégio, falar com Deus é uma oportunidade que Ele nos dá para que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, para que a gente apresente diante dEle as nossas angústias, as nossas aflições e principalmente uma oportunidade também para nós louvarmos a Ele. A oração tem um espaço especial na nossa vida devocional. E o texto aqui nos demonstra o tanto que a oração é importante. Esse era o momento em que o povo estava deixando a Babilônia. Rio Ava fica ali ao leste da Babilônia. Eles estavam deixando a Babilônia, indo para Jerusalém. Era a volta de um período de 70 anos no cativeiro babilônico, no exílio babilônico, e o povo iria viver uma experiência de recomeço. Iriam recomeçar a vida deles, e não apenas este audacioso projeto de recomeço, de restauração de Jerusalém, mas também uma viagem num contexto de guerra, um contexto de conflitos. E nesse momento Esdras vai então buscar ao Senhor juntamente com todo o povo, pedindo essa proteção e pedindo também a orientação de Deus para este recomeço. E eu quero deixar então duas lições importantes para a gente. A primeira, nós devemos orar por nossos projetos. Era um projeto grande, a reconstrução de uma cidade, a reconstrução de uma religiosidade, a reconstrução de uma nação, de toda a história de um povo, era o recomeço para a nação de Israel. E para este grande projeto, nada melhor do que o pontapé inicial ser uma oração, ser um tempo especial de jejum, de dedicação ao nosso Deus, de vida com o Senhor. E eu quero que você pense um pouquinho como tem sido aí a sua preparação para os grandes projetos. Talvez você tenha muitos sonhos, tenha se programado para muitas coisas, esteja sonhando com casamento, sonhando com novos investimentos, em comprar, vender, negociar, em abrir um novo comércio, talvez. Quais são os seus projetos e como você tem se preparado para eles? Inclua a oração como uma preparação importantíssima. A palavra de Deus nos orienta no livro de Tiago que antes de nós fazermos planos, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E essa é a minha orientação para você. A oração é importante. E nesse seu tempo devocional, nesses seus minutos que transformam, que podem transformar a sua vida, considere a oração pelos seus projetos, pelos seus planos, pelos seus sonhos. Segunda aplicação importante diante do nosso texto, ore por sua família, por seus bens. O texto diz isso, para que o Senhor dê jornada feliz a nós e aos nossos filhos e a tudo que temos. Por vezes nós pensamos que todo o nosso empenho pela nossa família e pelos nossos filhos é suficiente, mas a palavra de Deus no Salmo 127 já nos adverte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será então todo o trabalho daqueles que a edificam. Claro que você vai trabalhar, vai se dedicar, vai se empenhar ao máximo para dar a melhor condição para os seus filhos e para a sua família, mas se você deixar Deus de fora, certamente isso não será o melhor a ser feito. Então, também nessa preparação dos cuidados com a sua casa, inclua Deus. Dedique tempo de oração, intercedendo por sua família, por aqueles que você ama, pelas coisas que você tem. Lembre-se sempre que tudo que temos e somos é para a glória do nosso Deus e pertence a Ele. Quero terminar falando um pouquinho sobre aquilo que Cristo sempre fez e nos deixou de exemplo para que também façamos. Cristo tinha uma agenda ocupada, tinha certamente muitas pessoas ao seu redor o tempo todo, mas ele sempre encontrou um tempo oportuno com o nosso Deus para orar, para buscar o Pai. Isso tem a ver com relacionamento, isso tem a ver com satisfação em partilhar os seus anseios com o Pai. E foi isso que Cristo fez. Façamos como Ele. Neste tempo importante que nós reservamos aqui, no Minutos que Transformam, nossa esperança é que você valorize muito a oração na sua vida, ore por seus projetos, ore por sua família, ore por seus bens
viva na dependência do Senhor e em comunhão com o nosso Deus. Que Deus te abençoe.